Svaha Tetsuvitur Veridian Merigodi Saidimahi Diana Prechodaya One Svaha Tetsuvitur Veridian Merigodi Saidimahi Diana Prechodayat. Muito bem, né? Cumprimentando a todos. Nós estamos chegando, né? E para a satisfação e nossa alegria, nós estamos já muito bem adiantados, né? Na sessão de número 2. Nós estamos hoje para adentrarmos no Sutra de número 10, muito interessante. E eu quero dizer para vocês que o Sutra de número 10 e o Sutra de número 11, ou seja, este vídeo e o próximo vídeo que nós vamos estar fazendo, um servirá de complemento ao outro. Nós estamos, por assim dizendo, então, já encerrando, né, uma etapa de vídeos, né? Não compreendam desta forma, mas observem o que eu vou dizer, vocês vão estar entendendo, porque na verdade todos os vídeos são complementares uns aos outros, mas tem dentro dos Yoga Sutras assuntos, né, por sessões, que essas sessões fazem com que nós compreendamos, né, toda a ciência do yoga de forma, né, cadenciada, mas que toda essa forma cadenciada, né, todos esses fios que vão se unindo, eles formam o contexto, né, da grande e majestosa ciência do yoga. Para nós compreendermos o Sutra de número 10 e posteriormente o Sutra de número 11, eu vou estar falando especificamente do 10, mas vou só utilizar nesse exato contexto, nesse exato momento, o Sutra de número 11 como uma pequena referência, porque ambos, né, são complementares ao tema que nós vamos falar. Um vai abordar de um aspecto da mesma coisa e o outro vai abordar de outro aspecto, mas porém estão falando do mesmo assunto. Então por isso que eles são complementares, né? Nós iniciamos a sessão de número 2, né, falando, né, do contexto ou da introdução da yoga da ação, né, das práticas de sadhanapada, né, as práticas que nós vamos incorporar à nossa vida, né, em todos os graus, né, os graus espirituais, né, os graus emocionais, os graus mentais, né, e evidentemente também o nosso corpo. Correspondente a esse raciocínio, né, nós podemos identificar então que o caminho do yoga, ele subdivide-se em 3 largos e grandiosíssimos segmentos. Um que vem tratar mais sobre as questões da espiritualidade, vem nos alimentar a devoção, vem nos alimentar um instinto, né, por assim dizer, muito mais depurado e elevado do sentido de religiosidade. Um outro caminho, né, vem nos trabalhar com as nossas questões puramente emocionais, né? Outro caminho vem trabalhar com puramente a resolução de problemas emocionais, a calmaria, né, dos nossos sentimentos, né, emocionais, e isso tudo baseado em autoconhecimento. Porque a partir do momento que nós começamos a alimentarmos, né, a recebermos a palavra, recebermos a informação, termos a base, a sustentação, automaticamente a gente já começa a compreender, a ter o chamado discernimento, dissipando cada vez mais a ignorância no qual nos encontramos. E um dos caminhos, né, outro dos caminhos, ele é puramente em ação, é em trabalho.
E por isso que o yoga, ele tem uma definição, ou ele aprende a ter uma definição totalmente diferente da palavra trabalho em relação ao que o ser humano distingue ou conhece como trabalho. Na palavra do ser humano, né, no contexto humano, a definição de trabalho é aquela jornada de trabalho que nós prestamos serviço a alguém, né, como assalariados, que nós prestamos serviço a um negócio, né, no qual nós estamos desenvolvendo, que, enfim, que nós estamos a cabo de uma atividade, né, que quando nós estamos relaxando, quando nós estamos no nosso ambiente familiar, quando nós nos encontramos, né, em outras atividades, não se justifica como trabalho. Para a visão do yoga, o trabalho é 24 horas. É até quando você está dormindo, você está executando o trabalho. Então a definição de trabalho humano é uma forma de nós observarmos, mas a observação do trabalho do yoga é a própria vida em evolução, o evoluir da vida, a forma do respirar, a forma de você fechar os seus dedos e abrir, a cadenciação dos horários que você cria para o seu dia, a elaboração do seu trabalho, né? Aí sim, esse trabalho tradicional, esse trabalho que você executa, o seu trabalho que você faz a partir das suas meditações, ou seja, o trabalho ao acordar, ao relacionar-se com o espaço, com o ambiente em que você está, tudo isso e muito mais que talvez ficou em lacunas abertas aqui que eu não consegui falar é trabalho. Mas tudo, a tua vida inteira, desde o teu nascimento até o seu fechamento, o seu encerramento dessa personalidade, toda ela se define em um trabalho. Um trabalho construtivo na tua evolução. Então, ou seja, poucas pessoas estão despertas para isso. E nós temos um conceito, né, criado nas bases, né, da sociedade em qual estamos inserindo, da cultura que nós vivemos, ou aqui do lado do Ocidente talvez, que quando nós estamos ausentes dessas formas de trabalho, nós queremos procurar a forma de descanso, né? Nós queremos estar deitados, aproveitando, nós queremos estar buscando alguma forma de relaxamento. Isso também é trabalho. Até o relaxar para a vida do yoga é trabalho. Mas quando nós estamos, pelo yoga, né, nós estamos cientes, conscientes, despertos para a ciência do yoga, nós compreendemos essas etapas e nós fizemos elas cada vez mais despertos, né? Não despertos para a realização em qualidade dessas atividades em teor físico, mas todas elas em teores espirituais, né? Nós começamos a ter um fundamento de compreender tudo isso, compreender todo o sistema do organograma, procuramos, não somos isentos, imunes de falha, porque nós somos aprendizes, mas procuramos ter um íntimo relacionamento com tudo que nos cerca através do trabalho. Porque o trabalho é o que edifica o homem, o trabalho é que nos eleva, né? Esse trabalhar e agir no mundo é o que nos cria. Tudo isso, então, são as bases, né, para você poder entender. Eu estou tentando resumir, mas eu me deixo levar pela emoção, né? Não é por acaso, nada aqui que está acontecendo nesses vídeos são por acaso. Nós temos, então, né, mestres que nos orientam, nós temos aqui do teu lado também mestres que te orientam a estar observando. Nós estamos sempre cercados de bons aprendizes, de bons ensinamentos, né, e também de bons aprendizes. Aonde há ensinança, há aprendizes. E aonde há aprendizes, há mestres. Sempre, gente. Em todas as etapas de nossas vidas é sempre assim. Nós estamos aprendendo algo com alguém, ensinando algo, alguma coisa. Alguém, né? É sempre assim as etapas. Então, aonde tem mestres, tem aprendizes, e aonde há aprendizes, há mestres. Nunca faltará um e nem o outro, tá? Ok. A partir desse momento que nós começamos a entender que há este convite, há esse chamamento dentro de Sadhanapada, também nos faz compreender, não seria a colocação adequada. Isso nos faz instigar de entender por que nós temos, né, o porquê. Qual é a justificativa, né? Qual é a justificativa ou qual é o fundamento, né, dentro da ciência do yoga que nos traz uma explicação plausível, uma explicação correta, uma explicação necessária para fazer nós entendermos o porquê que nós temos essas deficiências, o porquê que nós temos que praticar o yoga, o porquê que nós temos que condicionarmos a nossa vida às práticas, né? Por que isso tem que fazer parte da ciência do yoga? E aí, magistralmente, grandiosíssimos sábios, obrigado a todos os mestres, a todos os sábios,
a todos aqueles, né, que deixaram essas vertentes de ensinamentos, essas pérolas pelo caminho, para que nós, os andantes, né, viemos colhendo elas, colocando nessas pepitas de ouro dentro do nosso saco do conhecimento, e assim vamos ter a oportunidade de aprendermos, né, e com elas nós crescermos, evoluirmos. Esses grandiosos mestres, o nosso muito obrigado, né? Nosso muito obrigado mesmo. Namastê a todos vocês, grandes mestres. Porque hoje todo o conhecimento que te chega, alguém teve de ter pensado. Já parou para ver isso? Esse conhecimento não está disperso, né? Por grosso modo falando, para você simplesmente chegar a algum lugar e pegar. Grandiosos mestres, grandiosos sábios que estudaram isso, grandiosos sábios que incorporaram tudo isso e transcreveram de alguma forma. Antigamente era oral, né? Falava-se da boca ao ouvido. Então ficava, né, o discípulo atento, ouvindo, e o mestre passando os ensinamentos. Mas esses ensinamentos vieram de onde? Da onde que ele recebeu as inspirações, os ensinamentos? Tudo isso através do laboratório dos ensinamentos da sua própria caminhada evolutiva. Então nós temos todos esses ensinamentos. E esses grandiosos mestres, né, eles identificaram no homem, que o homem tem, né, tem uma ignorância. Eu vou ter que usar esse termo, não seria bem para introduzir, mas vai servir para o teu enditamento. Eu queria dizer que nós temos, não seria anomalias, porque Deus não cria anomalias na sua obra, mas então dentro da fundamentação então, da evolução, nós somos colocados, somos levados então a ser recolhidos em Pactria, conduzidos em Pactria para mundos mais densos, mundos onde a matéria torna-se muito mais densa. Nós somos levados então por assim dizer, em um ovo, né? Vamos colocar o nosso corpo com essa introdução para nós podermos meditar mais afinco sobre a palavra. E lá dentro, né, nós começamos a despertar os próprios germes desse espírito. Esse espírito, então, começa uma marcha crescente em ascendência, em sempre crescimento, para o despertamento das puras qualificações, junto com o Pactria a todo momento, auxiliando no desabrochar dos conhecimentos. É tão magistral isso é tão depurado, ele é tão lindo, ele é tão sábio por parte de Deus, porque o que acontece é nós mesmos buscando cada vez mais nos evoluir. Sábio feliz é aquele que está cônscio dessas realidades, e feliz é aquele que já marcha para poder sanar essas dificuldades em sua vida. É aquele que compreende que a vida toda é assim como um fruto que nasce de um pé, né, que se desabrocha e depois de um período ele cai. A vida também é assim. Na correspondências da vida nós podemos olhar aquilo lá e entender todo o ser humano, todo o homem. Nós também, amados irmãos, nós nascemos através de um projeto. A partir desse projeto nós somos desenvolvidos em uma semente, né? A partir dessa semente então é nascido-nos, né, como um fruto. Esse fruto passa por toda a fase, todo um período de desenvolvimento, e ele fica, né, dentro do seu apogeu gostoso, saboroso, com todas as qualificações, e posteriormente esse fruto ele cai desta árvore, né, ele cai dessa árvore e ele apodrece, e ele encerra-se, ele acaba-se, mas não dentro do mundo físico, né? Ou seja, somente dentro do mundo físico, porque ele aprendeu a partir desse ciclo, teve um contexto de crescimento, um contexto de evolução, teve agentes, né, por assim dizer, trabalhando dentro de um contexto de aprimoramento, e um resultado se deu. Todo esse resultado é recolhido novamente para a verdadeira essência, não mais igual quando entrou, e cria-se um grau evolutivo. Posteriormente vem em outra forma mais evoluída. Assim é todo o universo sucessivamente. Então acontece, quando há esse período de experienciação, né, aí observando agora a vida humana, nós somos levados nós somos levados a uma determinada condição. Os grandiosos mestres perceberam que esta condição que nós somos levados, nos trazem, por assim dizer, algumas preponderâncias, eu vou usar essa palavra, algumas situações, né, no qual eles conseguiram identificá-las, né,
E eles magistralmente identificando essas posições que nós encontramos, essas situações em que a humanidade se encontra, através de questionamentos que como que a humanidade não está desperta para as coisas espirituais, como que as pessoas parecem que estão apagadas para isso, como é que as pessoas não estão compreendendo essas coisas, como é que as pessoas não estão observando, não estão vendo essas coisas. Eles começaram a observar que existe um agente, né? Existe um agente, mas que pode ser diluído, né? Ou pode ser ele descrito em 5 aspectos. Aí nasce a magistral filosofia ou ciência, né, dos kleshas, né, dos kleshas. Aí eles observam assim, como é que pode, né? Se nós somos todo sabedoria, existe, né, 2 paralelos, existe um ponto onde tem toda a sabedoria e um ponto onde não tem toda a sabedoria, um apagão, uma ignorância. Nós estamos saindo desse embrião e estamos caminhando, né, para esses resultados. Todos os reinos, né, o reino mineral caminha para esse resultado, o reino vegetal com o aprimoramento das plantas, tudo caminha para esse resultado, o reino animal evolui constantemente, né, raças de animais nascem, raças de animais perecem com os passados de todos a quantidade de anos, e o homem nesse sentido, nesse contexto também, ele evolui, ele se aprimora e ele sai de uma condição de infantilidade no qual ele nada entende. Quando chega a sua velhice, ele tem muitos resultados e aprendizados, ele tem uma evolução. Então começamos a ver por um instinto de correspondência que ele nasce ignorante. E ele chega ao final da vida com o conhecimento, dentro do que o humano é permitido, né? Dentro daquela personalidade é permitido. Então, por um grau de correspondência, eles começaram a observar que espiritualmente também é isso. Né? Olha, espiritualmente também nós estamos fazendo um macro desenvolvimento, né? Um marra desenvolvimento de nossas vidas, um grandioso desenvolvimento, e que há situações que nós temos que trabalhar em nós mesmos para que nós desenvolvamos mais rapidamente as nossas próprias capacidades. É o momento que nós estamos saindo da fase de criança e estamos embarcando na nossa adolescência. Nós estamos chegando à adolescência espiritual, nós estamos compreendendo que existe um agir, que existe uma situação de coisas que nos conduz. É aí, meus amados. É aí que nós começamos a ver que esses mestres entenderam tudo isso, trouxeram tudo mastigado e nos apresentaram numa magistrosa chamada, né, ciência dos kleshas. Os kleshas vêm nos apontar que tudo é ignorância quando estamos tratando-se da condição onde nós nos encontramos. Essa ignorância, ela vai desde o não saber como do apagão espiritual. Nós estamos enclausurados, né, colocados, por assim dizer, né, cerceados, por assim dizer, dentro de um corpo físico, né, no qual que nós espiritualmente condicionamos esse corpo à vida. Mas aí começam algumas disfunções, por assim dizer, porque nada podemos dizer dessa forma, porque tudo no divino tem um porquê, e tudo tem uma forma de acontecer e de agir, e nunca é errado, né? Mas por nós podermos entender no nosso meio humano, a gente vai trabalhar mais ou menos assim. Aí eles viram que nós temos uma ignorância. Essa ignorância, ela quer dizer um apagão. Nós não temos a compreensão real. Ainda no período que nós estamos, com exceção de alguns mais adiantados, nós não temos a compreensão do mundo que nos cerca. Nós não temos a compreensão da espiritualidade, nós não temos a compreensão de grandes latências, nós não temos o despertamento para essas coisas. Nós estamos ignorantes, apagados. Então eles viram que esta é uma condição, isso é um agente que atua sobre aquele espírito que é autossuficiente, autoliberado, né? Que já é um espírito pronto, que ele está cerceado dessa condição, para que exista a evolução, para que exista o autoaprendizado. Eles observaram também que nessas condições no qual eles estão, eles têm um chamado intelecto, né? Mas que para esse intelecto existir, existe uma força, né, que também, né, traz a ignorância, mas que com todo esse agir espiritual, ele precisa utilizar desse mecanismo para ele poder ser pensante, ter o raciocínio, ter as cognições, conseguir compreender, né, sentir os 5 sentidos agindo, tendo a experienciação. Tudo isso aqui faz parte de dos sentidos cognitivos, não somente a compreensão, a erudição, né? Tudo é princípios cognitivos, o ver as coisas, o ouvir, o paladar, tudo isso tornam-se
né, compreensíveis à nossa mente, ou estudar, ou elaborar uma forma de pensamento, tudo isso, né, desde as mínimas coisas até as grandiosas coisas, o sentido procurar o sentido da vida, raciocinar por ele, tudo isso se forma cognição, mas mesmo assim é um mecanismo que esse sistema todo está mostrando a esse espírito. Esse espírito tem que usar, né, esse mecanismo para que possa ele refletir. Não é ele, é simplesmente um mecanismo, ou seja, nós estamos raciocinando e constatando os resultados e apenas tem um agente atrás que se torna consciente de tudo isso. Há uma ferramenta nesse meio. Esses grandiosos mestres já viram e identificaram tudo isso. Observe só que magistral. Esses grandiosos mestres também perceberam que nós recebemos para isso estímulos, e esses estímulos também são através de uma outra ferramenta, que elas nos fazem avançar e retroceder, nos faz temer e nos faz ter a coragem, que ela nos faz ter a raiva, o ódio, mas nos faz também ter as paixões, os desejos, que ela nos faz correr atrás das coisas e nos faz fugir das coisas, que elas nos guarnecem, mas também ela faz com que nós vamos avante. E eles perceberam que essas ferramentas, esses mecanismos confundem-se com o homem, a própria existência. E eles identificaram essas questões e magistralmente colocaram nessa ciência dos kleshas que nós passamos esses últimos vídeos inteiros, né, e estudando. E eles viram também, né, que com todos já esses 4 pilares, tudo isso nasce num sentimento muito grandioso, né, um sentimento de vida, né? Nós temos o sentimento de vida, nós temos o sentimento de preservar essa vida, nós temos um sentimento de instintos que nos leva à preservação de todo esse contexto. Nós temos sentimentos que nos geram medo, nós temos um medo associado a tudo isso, um medo que nos não deixa partir, avançar, seguir, uma insegurança, e nós achamos que somos toda essa estrutura, quando na realidade nós somos muito mais. Nós alimentamos uma estrutura, mas nós somos realmente outra coisa, muito mais elevada, depurada. Nós simplesmente estamos dando o ânima, né, o ânima para que possa existir. Existe uma passagem, né, muito utilizada no Ocidente, não há como não mensurar essas passagens ocidentais, que são trazidas, né, em um livro no qual é chamado de Bíblia, especificamente no tal livro de Moisés, né, que as pessoas leem, que diz que Deus soprou, né, Deus quando estava fazendo o homem, nesse livro diz assim, pegou o barro e fez uma composição, e depois ele soprou o fôlego, né, ele soprou o fôlego e esse barro e passou a ter vida, né, ele passou a folegar e começou a ter vida. Este sopro é o Espírito, né? Deus, né, é o Espírito, só que o Espírito já é a totalidade, já é o sopro de Deus. O Espírito já traz todas as essências divinas, tudo de Deus. E quando ele é soprado, ele é inflado nesse barro, né, e esse barro passa a ter vida, o sopro confunde-se com o barro. O sopro acha que é o próprio barro por dar vida ao barro e quer preservar a vida desse barro. E faz de tudo para poder preservar esse barro funcionando. Mas quando ele desprende-se desse barro e esse barro volta ao pó de suas essências e o sopro volta às suas essências divinas espirituais, ele percebe que ele é auto-independente, né, que ele apenas estava dando animação a uma obra de Deus. Tá? E mais ou menos acho que isso vai fazer com que nós entendamos. Tá? Todo esse introdutório, todo esse talvez blá blá blá, no sentido de já estarmos sendo redundantes, né, com as coisas que nós somos acostumados a ver, tudo esse introdutório serve agora para jogarmos-nos, né, no Sutra de número 10 e nos colocarmos também aqui no Sutra de número 11. O Sutra de número 10, então, vem nos mostrar que nós já estamos esclarecidos. Nós já sabemos que nós temos atividades e trabalhos a ser desenvolvidos, estudos e buscas espirituais, né, alimentarmos espiritualmente, já estamos, através da devoção, já estamos sabendo o que temos que fazer. Já sabemos também o porquê de tudo isso. Já sabemos que a condição humana no qual nós nos encontramos através dos kleshas. Já estamos sabendo disso. E agora o Sutra de número 10 e o Sutra de número 11 querem nos mostrar qual é o processo, né, em seu amplo aspecto, né, em seu grosso modo, qual é os processos que nos fazerão, então, a retornarmos, né, a começarmos, então, a nos desenlaçarmos destas forças
chamada kleshas que atuam sobre cada um de nós. Como nós vamos fazer então, agora que eu estou desperto que elas estão agindo em mim, agora que eu tenho ciência, agora que eu tenho pelo menos uma consciência de que isso age em mim, agora eu estou percebendo, né? Eu sei que essa teoria dos kleshas, a fundamentação dos kleshas, elas têm fundamento e eu não quero mais, né? Não quero mais, então, na posição em que eu me encontro, estar condicionado aos kleshas. O que deverei eu fazer? A partir de agora, então, eu quero me desvencilhar de tudo isso, eu quero buscar o eu maior, eu quero compreender-me, eu quero achar-me, eu quero saber realmente quem sou eu quero então buscar no âmago dentro de mim mesmo os resultados, né, para entender quem é eu. Como irei fazer? Mestres da sabedoria, me dê um ensinamento. E o mestre prontamente atende a todos aqueles que querem os ensinamentos com o Sutra de número 10 e o Sutra de número 11. O Sutra de número 10, né, em relação ao Sutra de número 11, ele traz duas situações. Poderíamos observar o 11 antes do 10. Mas os mestres, de sua forma magistral, eles preferiram mostrar como é que funciona já o trabalho mais difícil, né? O trabalho, ou melhor, a posição mais contundente de todo o processo, e deixaram para, de segundo plano, explicar um ponto, né, mais iniciático de todo o processo. Eles só inverteram a ordem, mas isso não significa que essa ordem foi por um erro, foi por um acaso. Os mestres sabem o que realmente fazem. Eles têm um conhecimento muito mais que a própria erudição, né? Eles são mais elevados que os sábios, porque eles estão em contato com a verdadeira intuição, né? Com o verdadeiro campo búdico, e nada do que eles fazem é errado dentro do grau que eles se encontram em relação ao grau que nós nos encontramos. Então, o que eles fizeram? Eles vêm nos mostrar no Sutra de número 10 que o processo, para aqueles que já estão despertos dessas condições dos kleshas, é a partir da reabsorvição da volta à origem. Eles observaram que existe uma causa, né? Existe uma causa, um agente causador dos kleshas, e identificaram também que todo esse processo, a cadeia de processo, gera um efeito, e o efeito é este último klesha que nós acabamos de ver no vídeo anterior, isso gerado o último efeito. Então eles observaram que, para nós, né, em todo o processo científico, em todo o processo da natureza, é isso que o homem faz no processo da natureza, é isso que o universo está fazendo, para que nós possamos entender a causa, nós pegamos o efeito e viemos desemaranhando os seus nós até chegar à causa. É assim que o homem faz em toda a ciência, porque nós estamos vivendo no mundo dos efeitos, no mundo dos fenômenos, no plano dos efeitos, e nós estudamos esses efeitos e vamos chegando até as causas para ter a compreensão das coisas como elas existem. Então, da mesma forma, é feita pela prática do yoga. Nós vamos então entendendo esse efeito e vamos buscando através dos efeitos buscarmos a causa. A causa é a ignorância e nesse caso aqui o efeito é esse desejo de viver que domina até os mais sábios. Então nós vamos fazer o contrário inverso. Nós vamos fazer todo o ciclo inverso para poder chegar até lá. E aí que vem mostrar para vocês, em poucas palavras, uma ciência do yoga que é aplicada em todo esse contexto. Nós já estamos encerrando esse trecho, e eu estou muito satisfeito porque eu cheguei até onde eu queria chegar, que era um introdutório, né, base de introdutório para o 10, e já na próxima continuidade, então, nós vamos trazendo para você, né, a sequência, né, dessa instrução que nos traz hoje a sessão de número 2, o Sutra de número 10. Segura aí que já vamos estar de volta com você. Ok, estamos de volta, né? Estamos de volta. Continuando já o nosso assunto,
Então nós entendemos, né, a partir do que os mestres nos ensinam, que eles nos mostraram, né, nos deram a oportunidade de conhecer algo magistral em todo o conhecimento. Através de uma análise de correspondência, nós vemos que o homem na ciência faz isso. O homem começa a observar os efeitos. Eu quero usar Newton aqui como um simples exemplo, que Isaac Newton, ele vê, né, o agir das forças através dos efeitos que as forças causavam, né? Ele via movimentar, o agir, as coisas vindo para um lado, vindo para o outro, e ele começou a ver que isso dava um efeito e quis entender a causa dos efeitos. Vocês estão compreendendo então como é que funciona a ciência, né? Como é que a ciência ela atua, né? Observando os efeitos, o homem vai atrás das causas, né? É assim que funciona. A mesma coisa funciona através desse ponto aqui. Então, a partir desse momento que esses sábios viram esses efeitos, quiseram entender as causas. E no entender as causas, eles começaram a observar que, magistralmente, o que eu tenho que fazer? A causa, ela está distante, afastada do efeito. Então nós temos que remontar todo o caminho inverso até chegar à causa. Chegando à causa, eu domino a ciência, eu tenho o domínio da ciência. Então eles explicaram que se os kleshas, né, eles atuam nesses sentidos na vida do homem, evidentemente que eles estudaram muito para isso, muitas meditações, muitas respostas, muito crescimento evolutivo para chegar até lá, eles viram que se todo o praticante do yoga sério, todo aquele que quer se devotar à vida do yoga, todo aquele que está pronto para a vida do yoga, ele remontar esse caminho, né, e fazer o ponto inverso dos kleshas, ele vai em sua vida depurando-se cada vez mais até chegar ao momento que ele se torna iluminado, até o momento que ele ilumina-se, até o momento que ele chega ao limiar, né, de vencer essas barreiras dos kleshas e ele ilumina-se. Uma coisa interessante de nós vermos, né, e nós já estudamos na sessão de número 1, vocês viram que é por partes, né, que nós vamos entrando em Samadhi. Nós vamos fazendo primeiramente uma meditação, né, nós vamos levando-nos a uma concentração, depois nós vamos levando-nos a uma contemplação e depois vai se desfechando, né, desterrando em camadas essa busca pelo conhecimento total daquele objeto que nós estamos em contemplação dentro de cada um de nós. Se você pegar esse objeto de contemplação e observar também na mesma linha os kleshas, é o mesmo processo de fazer com que a consciência passe de pontos para pontos e ela vai evoluindo até chegar, né, ao conhecimento iluminativo. Nós conseguimos, assim, de forma correspondente observar a linha dos kleshas e observar também a linha dos desdobramentos da consciência dentro dos planos físicos, dentro dos planos físicos e espirituais impacta. Nós conseguimos ver correspondências. Então nós conseguimos, por analogias, comparações, ver que tem um fundamento, assim como existe fundamento em observarmos, né, observarmos nos próprios kleshas, os próprios desdobramentos, né, os próprios desdobramentos da consciência impacta. Então nós podemos observar aqui que todos, né, esses estágios que nós já falamos da consciência, né, em vídeos anteriores, Vitarka, Vikara, né, Ananda, Asmita, a gente começa a observar que os estágios dos gunas, né, Vishesa, Avishesa, a língua, nós começamos a ver que os próprios corpos, né, Monomaya Kosha, Vijnana Maya Kosha, Amanda Maya Kosha e Atman, nós começamos a ver que eles têm relacionamentos, você disse, mas é só 4. Porque o último é o quinto estágio, né? É o quinto estágio já fora, né, da atuação deles. E nós observamos que, aqui observando pelos primeiros próprios kleshas, diz que a vidya é cair na ignorância. Então, ou seja, quando nós vencemos essa barreira desses estágios concessionais, chegamos em Atman e do Atman nós mergulhamos na realidade, nós não saímos da ignorância de todas as coisas e entramos
de fato, né, aonde não existe efeitos, nós não reabsorvamos-nos, né, na verdadeira causa e não estamos empregados na verdadeira, na realidade suprema que é junto a Deus com todas as coisas, né? Então você percebe que tudo é correlacionado, tudo existe um correlacionamento, não é por acaso que existem esses correlacionamentos, mas é para você ver como é que funciona, né, tudo isso. Então eles começaram a entender que nós temos que refazer, e o caminho do yoga, através da sessão número 1, mostra também que é um buscar através de um ponto ao outro ponto, para que nós possamos cada vez mais buscarmos a iluminação. E os kleshas também é assim, né? Você vê que existe correlação, existe até mesmo quando você tiver meditar, começar a refletir e ver, vai brilhar aí na tua consciência, né? Vai brilhar na tua consciência que nada é por acaso, eles são cadenciados assim mesmo. A própria ciência, né, do yoga vai nos mostrar que nós vamos estar fazendo trabalhos dentro deles, dentro de todos esses estanques da vida, né? Esses estanques conscienciais, né? Nós vamos estar dentro do... Eu preciso me basear aqui, senão eu não vou conseguir falar os nomes, né, na ordem, né? Que nós vamos passar do estágio de Vitarka, que é esse estágio, né, de medo, estágio de confusão. Nós vamos para a Vikara, que é dentro do campo emocional, a Ananda, né, dentro de um campo mental inferior, Asmita lá no limiar, né, passando já de búdico para cima, e depois nós vamos dar o mergulho final. Né? Mais ou menos assim nessa ordem, só você poder entender que existe ligação aqui. Então nós vamos compreender, tá, mas peraí. Então você está mostrando para nós, né, você está hoje mostrando-nos que aqui está falando muito aberto de um tema que vai ser fragmentado todo em pedaços a partir dos próximos vídeos. Então assim, aqui já estamos falando de yoga. Nós estamos falando da ciência da vida do yoga, que nós estamos compreendendo o que nós temos que fazer. E o yoga é o despertamento, eu estou desperto para buscar a minha evolução. Então você está me mostrando que eu tenho que sair do ponto aonde eu me encontro hoje, que nós estamos nesse estágio todos, e eu tenho que fazer um trabalho, né, desperto para isso, eu vou construindo-me e vou adentrando-me cada vez mais para dentro de mim mesmo, aonde estão as respostas, e resolvendo as questões. E cada vez mais que eu vou evoluindo-me, atualmente, essas ações dos kleshas diminuem em mim, e cada vez mais o eu que está por trás de mim assume o controle de tudo isso. É isso que nós queremos dizer, é isso e muito mais. Falta-me até mesmo palavras nesse exato momento para passar para você. Eu acredito que você já pegou o fio. Aí você vai entender que tudo aqui está nos mostrando já de uma forma abreviada, muito extensa, muito larga, mas que nós vamos fragmentar esses assuntos a partir do momento mais adiante, passando passo a passo, uma ciência construída por mestres, por sábios, passo a passo de como nós vamos fazer tudo isso, né? A meditação, de como nós vamos fazer respirações. Nós já falamos muito introdutório sobre isso na sessão de número 1. Nós vamos falar, né, sobre o grande voto, nós vamos falar sobre Yama, sobre Niyama, nós vamos falar todos sobre esses trechos que veio o quê? Construir uma vida sólida para romper com os kleshas. E romper com os kleshas, nós já vimos também que é estarmos, né, adentrando, crescendo cada vez mais a partir de nossas conquistas por nós mesmos, nós estamos conquistando essas características e estados de consciência. Estamos avançando em Vitarka, Vikara, Ananda, Asnita, estamos avançando dentro dos estágios dos gunas, porque correspondem ao estágio dos gunas, e conhecemos-nos, né, dentro dos nossos próprios veículos de expressão que formam os próprios kleshas. Então, ou seja, é aqui. Aqui está mostrando para nós como é que nós vamos fazer. Tá? Eu vou fazer um convite para a leitura. Eu temo pelo tempo, irmão, senão nós ficávamos aqui falando por muito tempo. Mas eu acredito que já deu para você pegar, né, pegar o que é o Sutra de número 10, e acho que também ter um amplo conhecimento ou agregar em conhecimento ainda mais para você. Tá? Então vamos fazer um convite à leitura. E nós vamos meditando, né, na leitura que nós vamos estar fazendo da sessão de número 2, do Sutra de número 10. Eu temo só pela questão do tempo, né? Apesar que nós temos mais de 15 minutos, mas eu temo pelo tempo, porque nós vamos estar fazendo uma leitura de praticamente uma folha inteira, né? Mas magistralmente as palavras são tão bem colocadas por timing, não é por casualidade também, né, que elas são colocadas de alguma forma, porque você vai ligando os fios e você vai tendo um aprendizado muito grande. Tá? Vamos lá então. Sessão de número 2, Sutra de número 10, que diz assim:
os kleshas, né? Os kleshas sutis podem ser reduzidos pela sua reabsorção de volta à sua origem. Vamos sair lá do efeito e vamos reabsorvê-lo na causa. E é isso, como eu acabei de dizer agora, isso é todo o yoga. O yoga se resume a isso. Nós estamos no efeito, no corpo, aqui no efeito, no mundo dos efeitos, no mundo da ignorância, e nós vamos nos reabsorver na causa, com o Pai. Observe, é tudo correlacionado, tudo é correspondente. É uma das leis, né? Uma das leis, se você ler o Kybalion, você vai entender que uma das leis é essa, é a correspondência. Tudo é correspondente no universo, né? Deus é incrível. Por isso que diz, né? Por isso que é fácil de dizer o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque corresponde. Tudo é feito à imagem e semelhança de Deus, porque corresponde, é nível de correspondência, né? Tudo corresponde a uma coisa. Se você observar uma coisa bem observada, você vai entender muitas outras coisas do universo. Existe uma correspondência em todas as coisas, tá? No Sutra da segunda seção, o número 10, e o Sutra da segunda seção, número 11, Patanjali indica os princípios gerais. Olha que interessante, é geral. Depois nós vamos ver todos nos próximos, né, encontros. Primeiro, de atenuação da ação dos kleshas, que agora nós entendemos aonde eles estão levando, quando entendemos que nós estamos nesse nível de ignorância e não saber por causa da atuação, né, interna dentro dos kleshas em nós, mas existindo também, né, gradativamente situações envolvendo a própria natureza, a própria identificação com Deus, né? Nós estamos nesses estanques, os próprios mundos, né? Os próprios condicionamentos na correspondência das observações. E, finalmente, a destruição da atuação dos kleshas. Quando fala de destruição, aqui fala de um processo tão rápido, mas é o processo da vida do yoga todo aqui descrito. Os kleshas podem existir em dois estados, ativos ou potencial. Essa palavra potencial, gente, ela é muito importante de ser guardada agora, porque até mesmo aqueles grandiosos mestres da humanidade de hoje, da humanidade do hoje, que nós não os conhecemos, mas eles estão em graus muito elevados, mas não romperam-se ainda em Kaivalya, né? Não romperam-se ainda, eles estão com os kleshas, muitos deles em estado potencial. Mas esse estágio potencial é de varios e numerosos outros graus, mas eles estão ali ainda. Por mais que véus e véus eles descerraram em relação a nós, ainda eles estão cobertos por outros véus, mas estão mais adiantados que nós. Então daria que cada vez mais que nós começamos a reabsorver, né, reabsorver para voltar à origem, cada vez mais de ativo vai passando a condições de potencial, mas ainda eles estão ali. Somente quando nós damos o último mergulho para a realidade suprema é que nós destruímos a atuação dos kleshas em nossas vidas. Seguindo, em seu estado ativo, eles podem ser reconhecidos facilmente pelas suas expressões exteriores e pelo percebimento definido que produzem na mente do sadhaka. A palavra mente do sadhaka aqui não é a mente que nós estamos falando, mente inferior. Nós estamos falando, então, das agitações que ocorrem desde lá da mente inferior, da grandiosa mente, né? desde o momento que o espírito dá o ânimo, dá o fôlego, até mesmo aqui no corpo físico, tá? Aqui ele vem fazer uma colocação para nós entendermos isso. Ele diz assim, ó, no caso de uma pessoa que tem um excesso de raiva, e quem é que não tem excessos de raiva, né? Quem é que não se perde muitas vezes, né? Quem é que não... Até mesmo o mais sábio, né? O mais sábio que está atuando na vida do yoga, ele não pode transparecer, mas a raiva pode ser agida dentro dele através de pensamento, mesmo que não possa aparecer como resultado físico, né? Então você vê, nós não estamos imunes enquanto estamos aqui. É fácil de observar que Dvesha, né, está em plena operação. A mesma pessoa, quando se submete a uma disciplina rígida, adquirindo ela mesma a capacidade de conservar-se absolutamente calma, sem repelir qualquer pessoa, qualquer coisa, né, reduzindo assim esse klesha a uma condição potencial. Observa que ela, então, aqui, ó,
através de uma disciplina rígida, olha essa palavra, ela levou esse klesha de uma condição ativa a potencial. Ela reabsorveu, né, o efeito, a sua causa. Mas ainda ele está presente ali, ele está em potencial, guarda bem isso. Dvesha cessou de funcionar, mas os germes ainda estão ali. E surgindo condições muito favoráveis, poderão tornar-se ativos novamente. É aqui que nós, né, no grau mediano que nos encontramos, sucumbimos, né, irmãos? Eu sucumbo aqui. Eu sucumbo aqui. Seu poder torna-se potencial, mas não completamente destruído. Gente, quando está falando aqui, ele está falando muito aberto, né? Envolvendo todos os graus, desde o mestre mais elevado até do sadhaka, do aprendiz. Cada um deles, dentro do seu grau, estão enfrentando as suas lutas, estão enfrentando. Quando a gente olha um grandioso mestre em relação a nós, ele está muito evoluído. Mas do ponto onde ele está, olhando mais para cima dele, ele está muito atrasado. Está entendendo isso? É relativo o ponto onde você está, que você observa. Mas observando, então, assim, nesse sentido, né? Que esse poder tornou-se potencial a partir da disciplina rígida, mas ainda não foi destruído. Está ali. Aí que acontecem as quedas. A transição de uma condição de plenamente ativo para perfeitamente dormente ocorre através dos estágios mencionados em 2.4. Com a prática da yoga, Kriya Yoga, a yoga da ação, eles podem ser progressivamente atenuados, até que se tornem completamente dormentes, incapazes de serem despertos pelos estímulos comuns do mundo exterior. Então, ou seja, nós vamos ter que empregar a disciplina do yoga, os 3 pilares que nós colocamos aqui. Sob certas condições extraordinárias, porém, eles podem tornar-se ativos novamente. A vigilância tem que ser constante, a disciplina é rígida. 2 problemas assim têm que ser resolvidos no que se refere à completa eliminação da atuação dos kleshas em nós e o despertamento e o brilhar de uma nova consciência. Primeiro, reduzi-los a esse estado inativo, ou sukshman, e então depois destruir até mesmo esse estágio potencial. Então, reabsorver o efeito na causa e depois até mesmo destruir a causa. Tá? O primeiro é geralmente citado como uma redução dos kleshas à forma de semente, que sob condições favoráveis ainda tem o poder de crescer, transformando-se nesta árvore, que quanto ao segundo, trata-se de torrar as sementes. Observe que o 10 e o 11 estão tratando disso. Um é reabsorver e o outro é eliminar. Nós estamos falando aqui de Anisa Sutra, dessa fase do eliminar, que é a mais difícil. E ali vai falar depois de como reabsorver na outra sessão, no vídeo de número 11. Por isso que eu disse que os 2 vídeos andam juntos aqui, né? Os dois sutras é um só, mas separados em 2 episódios, 2 fases. Torrar as sementes, de tal modo que, embora mantendo a forma externa de semente, ela se torna realmente incapaz de germinar e tornar-se a árvore dos kleshas, né? A árvore dos kleshas. Em 2.10 foi mencionado o método de reduzir aos kleshas que foram atenuados até atingirem o estado dormente. A terminologia utilizada por Patanjali é bastante apropriada e expressiva, mas muita gente considera entender o significado deste fecundo sutra. A expressão prasava significa evoluir. Eu vou mostrar para vocês aonde está prasava. Tá ali, ó. Leem ali no 10, ó. Como é bom se vocês tiverem junto com vocês, né, o livro. Ele ajudaria muito nos conhecimentos de vocês, né? Ele ajudaria muito mesmo, né? Mas eu acredito que muitos já tenham até adquirido esse material, né? Depois eu vejo a página que eu me encontrava, era no 21.
21. Aqui. Vamos lá então. A expressão pratiprasava significa involução ou reabsorção do efeito na causa, ou seja, reversão do processo de prasava ou evolução. Se certo número de coisas derivam de uma série de coisas primárias por meio de um processo de evolução, elas podem ser todas reduzidas à causa original por um contraprocesso, a chamada involução. E tal processo é chamado de pratiprasava. Consideramos a importância fundamental dessa expressão no presente contexto. Então, ou seja, é isso que eu estava falando até agora. É ver a causa e evoluir, ver o efeito e evoluí-lo até a causa. É assim que nós vamos desconstruir os kleshas, entendendo a atuação deles e de um ponto ao outro, com as bases da ciência do yoga, o conhecimento do yoga, a busca pela essa yoga, né? Entendendo os 3 caminhos, largos caminhos do yoga, nós vamos estar focados nessa busca. Já vimos que os 5 kleshas mencionados em 2.3 não são independentes entre si. Eles também estão formando uma série, começando com a avidya, que é a ignorância, e terminando com a abhinivesha, que é esse desejo de viver que domina até os sábios. O processo de desenvolvimento da ignorância, de avidya, em sua expressão final, é a abhinivesha, ou seja, um é a causa, o outro é o efeito. É um processo causal. Um estágio leva natural e inevitavelmente ao seguinte, e, portanto, inevitável é que, se queremos remover o elemento final desta série quíntupla, temos que fazer a inversão do processo pelo qual cada efeito é absorvido em uma causa imediata, desaparecendo assim toda a série dos efeitos. É uma questão agora de nós, com esse entendimento, sabermos que é eliminar tudo ou nada. Isso quer dizer que a abhinivesha deve seguir o curso retroativo até raga divesha, que é a repelição, e o desejo, de raga e divesha para asmita, que é o nível que nós nos encontramos em asmita, que é aquele grandioso nível de que a cognição precisa de uma ferramenta para existir, de asmita para avidya e, claro, de avidya para a iluminação. Assim se dá os passos dentro da vida do yoga até nós iluminarmos-nos. Esta busca retroativa não é um simples reconhecimento intelectual. E é até interessante que isso venha a ser dito, Nós estamos apenas reconhecendo isso intelectual, mas isso não significa que está mudando a nossa vida, está evoluindo para nós buscarmos. Mas nós precisamos fazer a academia do yoga para isso acontecer, Esta certa busca não é um simples reconhecimento intelectual, mas uma total compreensão que anula o poder dos kleshas de afetar a mente do yogi. Tal compreensão pode chegar até certo ponto do plano físico, mas será somente obtida em sua plenitude nos planos mais elevados. Quando o yogi puder ascender em samadhi, o samadhi verdadeiro, todos aqueles planos. Não há, portanto, um atalho que vai levar à atenuação ou à destruição final dos kleshas. Isso envolve o empregamento de toda a técnica e disciplina do yoga. Viu só? Não há atalho, tem que fazer o caminho do yoga. O fato de as formas sutis dos kleshas permanecerem em sua forma de semente, observe que nós vamos evoluir, mas vai ficar o potencial, a semente. Mesmo depois de terem sido atenuadas ao limite extremo, é de grande importância esse raciocínio. Significa que o sadhaka nunca estará livre do perigo até que tenha cruzado o limiar de Kaivalya e atingido a meta final de sua vida. Na medida que essas sementes estiverem escondidas em seu interior,
não há como saber como ele poderá tornar-se vítima delas. É aí que acontece a queda de muitos sábios, né? Se essas sementes que ainda estão latentes em potencial de kleshas são as responsáveis pela súbita e inesperada queda dos yogis, após eles terem chegado a grandes alturas de iluminação e poder, isso mostra a necessidade de exercer o máximo de discernimento até chegar realmente ao final da senda. E quem já não caiu, né, irmãos? Quem já não caiu, né? Quando as formas latentes dos kleshas tiverem sido atenuadas ao limite máximo e as tendências resultantes tornadas extremamente fracas, levadas quase ao nível zero, a pergunta é: como destruir, torrar essa semente, né? essa potência que está ali com as tendências, de modo que ela não possa haver possibilidade alguma de revivificar sob qualquer circunstâncias? Como torrar a semente dos kleshas de modo que elas não possam mais voltar a germinar? Esta é a questão muito importante para um yoga avançado, pois seu trabalho não estará completo sem que isso tenha feito, ou seja, sem que nós tenhamos feito isso. A resposta a essa pergunta decorre da própria natureza dos kleshas, discutidos anteriormente. Se todos os kleshas eles estão enraizados em avidya, ele não poderá se tornar um auto-iluminado, ele não poderá destruir esses kleshas sem que seja destruída a avidya, a ignorância em nossas vidas. Isso significa que não haverá nenhuma liberação das formas mais sutis dos kleshas. Isso significa que nenhuma liberação das formas mais sutis dos kleshas é possível até que tenha completa iluminação em Kaivalya, até que ela seja alcançada através da prática de Dharma, Megha e Samadhi. Essa conclusão é confirmada no Sutra da seção de número 4, no Sutra 30, de acordo com a qual a liberação dos kleshas e dos karmas somente é obtida após atingir a realização em Kaivalya. Então, ou seja, mesmo que nós vamos estar ascendendo nos caminhos dos yogas, grandiosos sábios, os kleshas ainda estão ali conosco. Só serão torrados quando nós chegarmos ao último estágio. Mesmo que você comece aquela sua meditação e o desdobramento dentro, né, de Paktari, você só terá mesmo a libertação quando você chegar ao estágio final. Os kleshas sempre estarão junto conosco. E vemos que nós estamos sempre junto com eles premiados, mas nós temos que atenuá-los para eliminá-los. Esse é um caminho interno, mas que repercute também na grandiosidade e majestade do caminho do yoga externamente, espiritualmente ascendendo-se cada vez mais para o seu interior. O tempo já se foi. Eu tomara que tenha conseguido trazer a essência, né, desse Sutra de número 10. O Sutra de número 11 também é apoiado no 10. Ele vem mostrar sobre como atenuar, né, como é a atenuação, como é que funciona tudo isso. É emprego da disciplina do yoga pura e assim vem nos trazer o complemento depois com o Sutra de número 10. Nós vamos compreender ambos, né? Assim nós encerramos mais esse encontro. Muito obrigado a todos e Namastê.